Deficiência de vitamina A. A deficiência de vitamina A resulta em retardo no crescimento, diminuição da resistência às doenças, lesões oculares, incoordenação muscular. E em casos severos, ocorre ataxia e morte desses frangos de corte. Com relação às galinhas de postura, vamos ter uma diminuição dessa produção de ovos. Já com as reprodutoras e pintinhos que são alimentados com rações deficientes, esses pintinhos vão manifestar os sinais clínicos logo na primeira semana de vida. Já com as reprodutoras que recebem ração com altos níveis de vitamina A, os sinais clínicos nesses pintinhos vão aparecer só após 6 semanas de vida, mesmo eles sendo alimentados com dieta isenta de vitamina A. Os sinais clínicos mais característicos são anorexia, cessação do crescimento, sonolência, fraqueza, incoordenação e edema. A mucosa do epitélio é substituída por um epitélio escamoso estratificado e queratinizado. Também pode ocorrer pústulas em toda a via respiratória e, em virtude do comportamento epitelial, os rins podem apresentar acúmulo de ácido úrico e os olhos também vão ser afetados com produção de exudato e eventual xeroftalmia. Com o comprometimento do epitélio de todo o organismo, facilita a invasão de micro-organismos patogênicos, causando assim infecções secundárias. O tratamento é através da administração de 10.000 unidades de vitamina A por quilograma de ração, e em frangos que não estejam acometidos gravemente, já em estágios avançados, eles vão responder rapidamente a esse tratamento. Bom, a vitamina D. Deficiência de vitamina D, cuja a dieta não foi suplementada e esses animais não receberam a luz solar direta, vai produzir raquitismo, cujos sintomas aparecem entre a segunda e a terceira semana de vida desses animais. Vamos ter também problemas com as unhas e bicos que vão ficar moles e dobráveis. Esses animais vão manifestar também, principalmente, sinais de debilidade, com fraqueza nas pernas e prostração. Esse enfraquecimento das pernas se deve a uma alteração nos processos de absorção e de retenção do cálcio, que resulta num desenvolvimento anormal do tecido ósseo, causando principalmente nas patas e nas uniões endocondrais do peito. Vai ter o aparecimento de nódulos nas costelas, principalmente na união entre as costelas e as vértebras. Examinando a ave, pode-se observar mudanças anatômicas no esqueleto, com variações que dependem da gravidade do problema, como o arqueamento dos ossos, o engrossamento das articulações e a deformação do tórax. Em linhagens de postura comercial, essas fraturas vão ocorrer em diferentes ossos do esqueleto, devido à osteoporose, onde a fragilidade óssea e a propensão à fratura são devido ao remodelamento, onde o tecido ósseo é substituído por novas células e componentes do esqueleto, como cálcio, são liberados na corrente sanguínea. O tratamento da vitamina D realização de uma única dose de 15.000 unidades de vitamina D3 pode curar essas aves raquíticas. Já para os pintinhos, se deve ser calculada conforme o grau de deficiência que esses animais passaram. Com o comprometimento do epitélio de todo o organismo, facilita a invasão de micro-organismos patogênicos,
causando assim infecções secundárias. O tratamento é através da administração de 10.000 unidades de vitamina A por quilograma de ração, e em frangos que não estejam acometidos gravemente, já em estágios avançados, eles vão responder rapidamente a esse tratamento. Bom, a vitamina D. Deficiência de vitamina D, cuja a dieta não foi suplementada e esses animais não receberam a luz solar direta, vai produzir raquitismo, cujos sintomas aparecem entre a segunda e a terceira semana de vida desses animais. Vamos ter também problemas com as unhas e bicos que vão ficar moles e dobráveis. Esses animais vão manifestar também, principalmente, sinais de debilidade, com fraqueza nas pernas e prostração. Esse enfraquecimento das pernas se deve a uma alteração nos processos de absorção e de retenção do cálcio, que resulta num desenvolvimento anormal do tecido ósseo, causando principalmente nas patas e nas uniões endocondrais do peito. Vai ter o aparecimento de nódulos nas costelas, principalmente na união entre as costelas e as vértebras. Nas linhagens de postura comercial, as fraturas vão ocorrer em diferentes ossos no esqueleto devido à osteoporose. Vamos ter um arqueamento desses ossos, engrossamento das articulações e deformação do tórax. Nesse caso, o tratamento pode ser realizado com uma única dose de 15.000 unidades de vitamina D3, curando essas aves raquíticas, e os pintinhos devem ser suplementados conforme a sua deficiência. Vitamina B2, também conhecido como riboflavina, suas causas são danos anatômicos, diminuição de eclobilidade, mortalidade de embrião e danos na produção. Sinais clínicos dessa deficiência: dedos paralíticos, nervo ciático aumentado, diminuição no consumo de ração, dificuldade de andar em pintainhos e dificuldade na passagem do ovo. Todos esses sinais clínicos vão fazer com que não seja rentável para o produtor, fazendo com que cause danos a ele e à granja. Tratamento. No tratamento está incluído o fornecimento de ração balanceado com níveis exatos de vitamina e minerais necessários. E essa carência só é revertível até a forma aguda dela. Vitamina C. Deficiência de vitamina C causas estresse térmico, imunodeficiências, problemas de pele e diminuição de síntese. Vitamina C, sinais clínicos: estresse térmicos tais como bico aberto por muito tempo, aumento de frequência respiratória, elevação no consumo de água, agachamento e abertura das asas. Lembrando que todos esses sinais clínicos estão relacionados à carência de vitamina C, que vai causar um estresse térmico nas aves. Tratamento: fornecer ração balanceada com níveis exatos de vitamina e minerais necessários, ambiente de criação, granjas, com temperaturas coerentes à espécie. O que isso quer dizer? Quer dizer como podemos implantar tecnologias ou ideias para fazer também com que tenha uma melhor temperatura na granja, causando um bem-estar melhor para as aves. A vitamina B1, também denominada de tiamina, assume uma função extremamente importante no metabolismo dos carboidratos, atuando como uma coenzima ou como tiamina pirofosfato. Todas as reações de descarboxilações são mediadas pela tiamina.
ou seja, no ciclo das pentoses, na síntese da ribulose 5-fosfato, a partir da glicose 6-fosfato, na descarboxilação oxidativa do ácido pirúvico, a acetil-CoA, e ainda na descarboxilação do cetoglutarato a oxalacetato. Na deficiência da tiamina, o principal sintoma é a polineurite, causada pelo acúmulo de ácido lático, o qual é sintetizado a partir do ácido pirúvico. Além dos fatores neurológicos, ocorrem ainda desordens cardiovasculares. De todos os nutrientes, a tiamina é o principal na regulação do apetite, pois na sua deficiência ocorre um bloqueio do metabolismo dos carboidratos e assim, não havendo a glicólise e tampouco o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, a glicose sanguínea não se adentra às células e não ocorre, portanto, o estímulo do centro da fome. As aves são mais susceptíveis aos efeitos neuromusculares causados pela deficiência de tiamina. Os sintomas se iniciam com a perda do apetite, emaciação, diminuição da taxa de digestão, fraqueza, posição em opistótomo, frequentes convulsões e polineurite generalizada. Pintinhos alimentados com dieta muito deficientes em tiamina mostram-se com os sintomas externos semelhantes à encefalomalácia e encefalomielite, sobrevivendo de 7 a 10 dias apenas. Anormalidades cardíacas foram observadas pela primeira vez, demonstrando que a deficiência da vitamina B1 se manifesta com paralisia do iglúvio e vômitos. Em aves adultas, a polineurite pode ser observada aproximadamente após 3 semanas da retirada da vitamina da ração. Com o progresso dos sintomas de deficiência, observa-se uma paralisia muscular, começando com os flexores dos dedos até afetar os músculos extensores das pernas, asas e pescoço. As aves sentam-se apoiando os tarsos com a cabeça voltada para trás. Ainda aves com deficiência de tiamina apresentam-se com a temperatura corporal diminuída, com consequente diminuição da taxa respiratória. A glândula adrenal mostra-se hipertrofiada, resultando aparentemente no edema tecidual, particularmente da pele. A deficiência crônica resulta ainda na atrofia dos órgãos genitais, sendo mais pronunciados nos testículos do que nos ovários. Vitamina B6. Essa vitamina é denominada também piridoxina, que é a forma mais comumente encontrada. A vitamina B6, na forma de piroxidal fosfato e piridoxamina fosfato, assume um importante papel no metabolismo dos aminoácidos, carboidratos e gordura. Praticamente todas as reações envolvendo o metabolismo dos aminoácidos são dependentes da vitamina B6, incluído a transaminação, descarboxilação e deaminação. A deficiência de vitamina B6 é caracterizada pela diminuição da taxa de crescimento, dermatite, convulsões epiléticas, anemia e mau empenamento. Em virtude do seu importante papel no metabolismo das proteínas, a sua deficiência resulta em diminuição da retenção de nitrogênio, com consequente aumento da excreção pela urina, alterando assim o metabolismo da maioria dos aminoácidos, particularmente o triptofano. Pintos alimentados com dieta deficiente com vitamina B6 apresentam-se com diminuição no consumo e, consequentemente, diminuição do ganho de peso, plumagem irregular e total debilidade após poucos dias sem receber a citada vitamina. Sua postura é irregular, com as asas entreabertas e o bico próximo ao solo. Ainda segundo o mesmo autor, a deficiência mais severa resulta em problemas nervosos, com o aparecimento de excitabilidade, movimentos descoordenados e violentas convulsões que podem levar a ave à morte. Esses sinais não podem ser confundidos com aqueles observados no caso de encefalomalácia. Os sinais similares da deficiência foram também observados em perus, como a perda do apetite, diminuição no ganho de peso, alta sensibilidade e, eventualmente, a morte. Revelam que os sinais de deficiência aparecem 8 dias após a vitamina ser retirada da ração. Encontram-se
acentuadas erosões de moela em pintos que recebem a ração deficiente em vitamina B6. Em galinhas de postura, a deficiência de vitamina B6 resulta em redução na produção e eclodibilidade dos ovos, e quando a ração contém menos de meio ppm de vitamina B6, ocorre uma involução rápida do ovário, oviduto, crista e barbela. Nos machos ocorre ainda a involução dos testículos, crista e barbela. Muito embora os nutricionistas adicionem sempre a vitamina B6 nas rações de todas as aves, é difícil de se observar sua deficiência quando aves adultas estão consumindo ração à base de milho e farelo de soja, balanceada para todos os outros nutrientes. O que é vitamina K? Ela é denominada a vitamina anti-hemorrágica, porque sua função principal é participar da síntese de protrombina. Conhece o grupo de compostos com características anti-hemorrágicas, denominado de equinoma. A molécula básica é uma nafitoquinoma e seus isômeros se diferem em função do comprimento da cadeia molecular. A vitamina K extraída dos vegetais é denominada filoquinoma ou vitamina K1. Quando a sua síntese se dá através da fermentação microbiana, sua denominação é menaquinoma ou vitamina K2. A forma mais comum da vitamina K é a menadiona K3, obtida sinteticamente. Qual o seu sinal clínico em relação à deficiência? Mais evidente na deficiência de vitamina K é o aumento do tempo de coagulação sanguínea, seguido da diminuição dos níveis de protrombina e hemorragia. Nas formas mais severas da deficiência, as hemorragias do tecido subcutâneo e das mucosas são seguidas de morte da ave. Os pintos originados dos ovos produzidos por galinha cuja ração era deficiente em vitamina K, são mais suscetíveis à hemorragia, principalmente quando os mesmos são acometidos de traumatismo físico, como por exemplo a debicagem. O aumento do tempo de coagulação sanguínea logo após é mais evidente de 7 a 10 dias de idade, com sinais clínicos mais nítidos após de 2 a 3 semanas de idade. O exame pós-morte normalmente revela um acúmulo de sangue em várias partes do organismo, podendo ainda ocorrer aparecimento de petecas hemorrágicas no fígado e em torno dos ossos longos, trato digestivo e ainda uma erosão de mucosa da moela. Ocorre em alta coordenação de carcaças que se alimentam com rações deficientes de vitamina K, em virtude das petecas com quadro semelhante à micotoxicose. O aparecimento de sintomas de deficiência de vitamina K não se restringe apenas ao nível de vitamina na dieta. Claro que tem vários outros fatores que predispõem à mesma deficiência. O tratamento prolongado com sulfas ainda pede que resultam na deficiência da vitamina K, já que as drogas ocupam o local da vitamina K na síntese de protrombina. Recomenda-se, no caso, o tratamento de vitamina K, a adição dela na ração à água de bebida, na porção 10 vezes maior que a recomendada quando a ave está sendo tratada com sulfa em caso de coccidiose. O ácido arsanílico também faz com que haja a necessidade do aumento dos níveis de vitamina K nas rações. Existem casos na literatura de deficiência da vitamina K com quadro hemorrágico fatal quando as aves são alimentadas com milho contaminado por dicumarina, que é uma potente antagonista de vitamina K, muito utilizada no combate de roedores. É sempre recomendável o aumento da adição de vitamina K nas rações de aves
que são acometidas por coccidiose, micotoxicose ou mesmo quando são tratadas por antibiótico ou sulfas. A forma mais usada de vitamina B12 é a cinocobalamina. Porém, a maior parte de vitamina B12 é encontrada nos alimentos nessa forma de adenosicobalamina e metilcobalamina. A vitamina B12 foi a última das vitaminas a serem descobertas e adicionadas nas rações dos animais domésticos. No passado, havia a premente necessidade de incluir a certa porcentagem de produto de origem animal, no caso farinha de carne, ossos, farinha de peixe. Há rações dos monogástricos, visto que acredita-se que esses produtos continham os chamados fatores não de crescimento, acredita-se que ainda os excrementos de bovinos e equinos poderiam ser usados nas rações porque também continham esses tais fatores não identificados. Somente na década de 60 que a vitamina B12 foi colocada ao mercado de rações e uma série de experimentos vieram a comprovar a eficiência de rações com base apenas em milho e no farelo de soja, como fonte de energia e proteína, respectivamente. A partir desse marco, descobriu-se que um dos fatores não identificados de crescimento é a vitamina B12, além de selênio e outros nutrientes anteriores descobertos. Na verdade, a vitamina B12 encontra-se ausente nos produtos de origem vegetal e acredita-se que sua presença possa ter associada à contaminação bacteriana. Por outro lado, as matérias-primas de origem animal consistem em fonte substancial em vitamina B12. Daí a recomendação no passado de uma certa porcentagem de farinha de carne e ossos, farinha de peixe e outros produtos de origem animal a rações de aves e suínos. Hoje, a vitamina B12 de fator de crescimento, pois a sua deficiência resulta acentuada diminuição de crescimento no consumo de alimentos e piora a conversão alimentar. Em frangos de cortes e perus, em fases de crescimento, sua deficiência resulta ainda em desordens nervosas e mau empenamento. Existem ainda alguns achados que é fraqueza de pernas e perose. Porém, admita-se que sendo fatores secundários. Em desordens nervosas e mau empenamento. Existem ainda alguns achados que é fraqueza de pernas e perose. Porém, admita-se que sendo fatores secundários. A perose pode aparecer em pintinhos alimentados com rações deficientes em vitamina B12, quando as mesmas contêm quantidades marginais de colina, metionina e betaína, como doadores de agrupamentos metílicos. Assim, a adição de vitamina B12 nesses casos é sempre benéfica, já que ela é associada em reações de síntese de agrupamento. Se a dieta de galinhas produtoras estiver deficiente em B12, a eclobilidade dos ovos incubados pode ser severamente afetada e os embriões se apresentam com as seguintes normalidades: hemorragia generalizada, fígado gorduroso, coração dilatado, anatomicamente deformado, rins pálidos ou amarelos, atrofia das pernas, pouca mielinização das fibras nervosas e hipertrofia da glândula tireoide. A maior mortalidade ocorre por volta de 17 dias de incubação. Propriedades da colina. O que é colina? É encontrada tanto nas células vegetais como animais, fazendo parte principalmente da molécula de lecitina. Outra molécula também encontrada contendo colina é a esfigomielina. Ambas as moléculas sofrem ação de enzimas digestivas do trato gastrointestinal, liberando molécula de colina, a qual, por sua vez, adentra a corrente circulatória vindo via ducto torácico. São inúmeras funções
da colina, devendo se destacar entre elas, faz parte da estrutura de célula como integrante de fosfolipídios, fosfaledicolina e esfingomielina. Previne o acúmulo de gordura de células hepáticas, razão pela qual ela se atribui ao fator lipotrópico. É essencial para a formação de acetilcolina, um componente importante na transmissão de impulsos nervosos. É uma fonte de agrupamentos metílicos. O primeiro sintoma da deficiência da colina é a diminuição na taxa de crescimento. Em seguida, sugere a pecorose já em aves de 12 a 15 dias de idade. Essa pecorose é caracterizada inicialmente por pequenos pontos hemorrágicos na região tibio-metatarso. Progressivamente, o tendão de Aquiles se desloca do côndilo, ocorrendo um engrossamento de articulações posteriores, arqueamento do metatarso, levando a ave a uma dificuldade em se locomover. Demonstrando que a colina é importante na prevenção de pecorose, em virtude da mesma requerida para a síntese dos fosfolipídios, a quais, por sua vez, são importantes para a maturação de cartilagem. Todos os nutricionistas, no caso veterinários, a colina em rações de frangos de corte e todas as aves em fase de crescimento, por outro lado, admite que se as aves adultas sintetizam suficiente quantidade de colina para atender o seu requerimento, então não é tão necessário para as adultas, no caso, os frangos de corte. No entanto, segundo o artigo, a colina é necessária para a manutenção do tamanho do ovo de codornas, ainda demonstrando que a adição de 500 mg de colina por tonelada de ração resultou em um aumento do tamanho do ovo de galinhas poedeiras comerciais. A deficiência de ácido pantotênico, ela é basicamente sinais de dermatite. Causa formação de crostas ao redor dos olhos e bicos. O coxim plantar fica rugoso, com calosidade e fissuras hemorrágicas, e as penas ficam frisadas e rugosas. A deficiência de biotina é bem parecida com a deficiência do ácido pantotênico. Também causa sinais de dermatite, como erosões escamosas e calosidades nas plantas dos pés, distúrbio do empenamento, e por causa disso vem a deformidade de penas e bicos. Mas ela também causa redução no ganho de peso, mortalidade embrionária nos ovos, deformação óssea nos pintinhos, fibrilação muscular, desenvolvimento anormal das cartilagens e o bico mal formado e a redução do tamanho corporal. Em galinhas de postura, ela também causa uma diminuição drástica da produção e da eclodibilidade dos ovos. Esses sinais são mais vistos em perus. Eles são mais suscetíveis a essa deficiência. O tratamento é como todos os outros, é fornecer uma ração balanceada, com níveis exatos de vitaminas e materiais necessários. E o ambiente da criação, da granja, tem que ser com temperatura coerente à da espécie.